Oi, 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 oi. Povo, vamos estudar LDB, tá? Rapidinho eu vou atualizar a aula para vocês, aí coloco o material de consulta, vamos ver os aspectos principais, lembrando que em outras aulas eu também trabalho LDB, né? Políticas educacionais, função do professor, PPP, tudo isso tem artigos da LDB sendo comentados. Aqui eu vou dar um enfoque grande na educação básica. Bom, vamos começar, né? Então, falando da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, também chamada de lei nas provas de Lei Darcy Ribeiro, é a Lei 9394 de 96, e para o Brasil foi uma grande conquista para a educação depois de tudo que aconteceu na década de 90. Bem, a LDB, gente, ela tem que estar em consonância com a Constituição Federal de 88, tá? Então, aquilo que se prevê em termos de educação na Constituição de 88, a LDB pode regulamentar, mas tem que estar em consonância. Bem, primeira coisa importante, a educação, de uma forma, a gente partir de uma forma bem geral. A educação, gente, é dever do Estado, tá? Olha lá, dever do Estado. Nem sempre foi assim. Na história da educação brasileira, o Estado nem sempre assumiu a responsabilidade de oferecer a educação para a população, tá? Mas hoje é um dever do Estado. E mais, vejam lá, o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. É isso que está na LDB, é isso que está na Constituição Federal. É um direito público subjetivo. Tudo bem? Então guardem isso, que aqui a gente parte de aspectos importantes, ou seja, da obrigatoriedade, questão da universalidade, tá? Ou seja, todo mundo tem direito à educação fornecida pelo Estado, a pessoa pode ser rico, pobre, o que for, tem direito a essa educação oferecida pelo Estado. Tudo bem? Vamos lá, como que está organizada a educação básica, que é o nosso foco? A gente está partindo aqui do artigo 4º, tá? Tem uma aula aí que eu trabalho já o artigo 3º, eu acho que é na aula sobre o sistema de educação brasileira, organização da educação brasileira, alguma coisa assim, eu trabalho já os princípios. Gente, vamos primeiro entender o seguinte, hoje, né, o aluno ele entra com 4 anos da educação básica obrigatória, matrícula obrigatória, e ele fica até o quê? Até os 17 anos, ó. Então, dos 4 aos 17 anos. Esse 4 aqui desde 2013, de abril de 2013. Então, aqui a gente já tem matrícula obrigatória. E aí, como que ficou dividida, então, organizada a educação básica? Ela ficou organizada, não estou falando ainda de níveis e modalidades, mas ela ficou organizada em pré-escola, em ensino fundamental e também ensino médio. Tá? Um ponto que estava confuso na LDB, embora na prática a gente já conhecesse bem, é a questão da educação infantil. Vamos colocar aqui, ó, a educação infantil vai até os 5 anos de idade, tá? Então, a educação infantil vai até os 5 anos. Infeliz, não quer pegar, não. A educação infantil vai até os 5 anos de idade. Agora isso está expresso. A LDB passou por algumas reforminhas em 2013, por isso que a gente está refazendo essas aulas aí para nós termos um conteúdo certinho. Bem, pessoal,
alguns pontos que são importantes. Por exemplo, a LDB garante atendimento especializado. Nem sempre foi assim, né? Então, hoje, a educação brasileira, o Estado, ele tem que dar atendimento especializado. A que tipo de aluno? A alunos que têm transtornos, a alunos superdotados, a alunos deficientes. Tá? Então, esses alunos merecem atendimento especializado. Aí a gente vai ver que a educação especial deve ocorrer preferencialmente na escola regular e tudo mais. Só que isso a gente vê em educação especial também. Um outro ponto que já é muito comum, a gente sabe, que a educação básica é oferecida também no período noturno. Também já sabemos disso. Então, isso é bem tranquilo. Qual aspecto que a gente vai ver agora que é fundamental? O atendimento ao educando. Isso aqui tem aparecido muito em prova. Ó. Atendimento ao educando. Gente, quando eu falo em atendimento ao educando, estou falando o seguinte: o Estado, além de oferecer a estrutura, a escola em si, por exemplo, a escola mais próxima da residência, né? Ou a pré-escola mais próxima da residência, agora com esse processo de ampliação aí das pré-escolas nos estados e tudo mais. Esse atendimento ao educando, ele envolve, olha lá, ó, material didático, além da estrutura física e humana, além da escola e da equipe pedagógica, o material didático. Então, em alguns estados existem os kits, basicamente ao livro, pode aparecer também caderno, caneta, lápis e em alguns lugares até uniforme, faz parte do material didático. Também faz parte do atendimento ao educando, transporte, faz parte também a alimentação e assistência à saúde. Assistência à saúde. Tudo bem? Está aqui. Isso aqui, gente, esse atendimento ao educando faz parte no todo do quê? De programas suplementares. Tá? Justamente isso, programas suplementares. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui tudo está incluso nos programas suplementares, que são acompanhados pelo MEC e pelas suas secretarias especializadas, tá? Programas suplementares. Isso quer dizer o quê? Que além da estrutura, como eu falei, física e humana para que o aluno possa estudar, ele tem ainda esses outros atendimentos ou benefícios. Por quê que existe isso aqui? Qual é a finalidade dos programas suplementares? A finalidade, gente, é garantir o acesso à escola e principalmente garantir colocar até uma letra maior aqui, ó, a permanência do aluno na escola. A gente sabe que em alguns estados, talvez isso seja no Brasil todo, o que tem de evasão escolar é impressionante, né? Todos os anos, milhares de alunos deixam de terminar a sua determinada série ou ano do ensino fundamental, saem da escola por vários motivos, principalmente por motivos sociais, por problemas sociais. Então, essa é a finalidade dos programas suplementares. O Brasil, por exemplo, em termos de material didático, a gente tem hoje o Programa Nacional do Livro Didático, tem a Gráfica Nacional, a gente tem, então, aos poucos o Brasil está se estruturando para que possa oferecer esses programas suplementares, até aumentar esse rol aqui, né, para que a gente tenha aqui outros elementos também. Bem, uma observação. Tá?
Então a LDB também vai trazer o quê? A questão do crime de responsabilidade. O agente competente, responsável por oferecer a estrutura educacional e também por garantir os programas suplementares, quando ele for omisso, negligente com relação a isso, ele incorre em crime de responsabilidade, tá? Então, quando houver omissão por parte do responsável ou do agente com ou da autoridade competente, tá? Beleza. Isso também está na LDB. Sabe, né? Desvio de verba, uma série de coisas aí que impede a eficiência desse tipo de serviço muitas vezes e a educação acaba não se desenvolvendo por causa disso. Inclusive aquilo que eu falei, né? A existência de vagas de escolas próximas à residência do aluno, isso é fundamental também. Bem, para a gente passar para uma próxima parte, o que fica então de importante aqui? É dever do Estado oferecer a estrutura educacional e é dever dos pais e do responsável matricular o filho na educação básica para que ele se desenvolva a partir dela também. Ainda faz parte da organização, só que agora a gente vai adiante, né? Também faz parte da organização da educação, da LDB, e você pode ler os artigos aí, a organização da educação no Brasil em níveis e modalidades. Níveis e modalidades. Deixa eu dar uma separada aqui, porque daqui a pouco vira bagunça. Não, está errado. É mais ou menos isso. Bem, quando eu divido a educação, organizo em níveis e modalidades, quando eu falo de níveis, quais são eles? Então, eu tenho educação básica, educação superior. Você pergunta, qual que é teu nível de escolaridade? Ah, eu tenho diploma. Eu sou um cara formado. Então vejam lá. Educação básica. Nela nós vamos encontrar educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Educação infantil, por sua vez, se divide tem uma aula aí dela, se divide, está em PEB 1, se divide 0 a 3 anos creche, 4 e 5 anos pré-escola, não é? Então tem uma aula específica. Ensino fundamental, eu tenho ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Então ensino fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Ensino fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tá? Nono ano. E ensino médio, a gente pode ter o quê? Pode ter também a educação profissionalizante integrada. O ensino médio eu coloquei isso já em educação profissional e tecnológica. Tem aí também nas aulas para vocês. Já a educação superior, que não é o nosso foco agora, como que ela se divide? Graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, que seria mestrado e doutorado. Tudo bem? Está aqui. E modalidades? Bem, com relação às modalidades, justamente com a intenção de aplicar à educação, ao sistema educacional, os princípios da equidade,
da democratização do ensino, da universalização, da isonomia, da igualdade, foram criadas as modalidades. Então, por exemplo, educação de jovens e adultos. A gente vai estudar isso aqui numa aula à parte, é uma modalidade. Agora, a esta modalidade, eu posso incluir também a educação profissional, por exemplo. Tá? Educação à distância, a EAD, é uma modalidade. Então, é uma modalidade de educação que nós também vamos estudá-la à parte. A educação no campo, e etc. A gente tem aí, tem até a educação prisional, tem uma série de sistemas aí. Tudo bem? Então, tá aqui. Cuidado, tá, gente? Às vezes as provas trazem algumas pegadinhas. Por exemplo, a educação afro-brasileira e indígena é uma modalidade? Não é modalidade, tá? Então, é um conteúdo que foi agregado ao currículo da educação nacional. Então, tem que tomar cuidado com isso. Essas modalidades a gente estuda à parte. Bem, visto isso, uma observação. O ensino fundamental de 9 anos. Então, desde 2006, nós temos essa realidade do ensino fundamental de 9 anos. Então, nós temos o 9º ano hoje. É uma ideia de aumentar a escolaridade, o tempo de escolarização no Brasil, para que o Brasil possa se aproximar dos países desenvolvidos. E esse tempo de escolarização até aumentou, porque em 2013, agora, né, desde abril do ano passado, a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos, então mais uma tentativa não uma tentativa, mas mais uma política pública, né? Mais uma forma de se aumentar a escolaridade. Então, quando falo de ensino fundamental de 9 anos, a gente está falando disso, de ampliação da escolaridade do aluno. Houve uma necessidade de adequação, o ensino de 9 anos, ele já vinha sendo... A programação dele já estava no PNE de 2001, no Plano Nacional de Educação, ele é decenal. Então, lá no PNE de 2001 já se previa a existência do ensino fundamental de 9 anos, mas ele precisava do quê? Ele precisava de uma lei que o regulamentasse, e essa lei veio em 2006. Então, de 2006 para cá, principalmente de 2006 a 2011, mais ou menos, houve um intenso trabalho de regularização desse sistema. Por quê? Porque até então o ensino fundamental ele começava aos 7 anos, a matrícula obrigatória era aos 7 anos. Com o ensino fundamental de 9 anos, a matrícula obrigatória passou a ser aos 6 anos de idade. Né? Então houve uma necessidade de adequação daqueles alunos que já vinham cursando o ensino fundamental 1 e 2, e para até nós terminarmos esse ciclo daqueles que começaram com 7 anos e começasse um ciclo integralmente daqueles alunos que entraram com 6 anos. Então isso exigiu uma certa organização, exigiu um trabalho sistêmico e sistemático intenso das escolas. Bem, pessoal, aqui então, espero que você tenha entendido essa questão das modalidades. Né? Por que desenvolver modalidades de ensino? Para nós aplicarmos esses princípios que são importantes na educação. Democratização, igualdade, isonomia, etc. Vamos lá, o que a gente tem ainda de importante? Finalidade da educação básica. Isso aqui cai muito em provas. Por que eu ofereço uma educação básica para o aluno? Qual é a finalidade da educação? O Paulo Freire, gente, valorizava muito a educação básica. Para o Paulo Freire, um país, para ele se desenvolver, ele precisa ter uma boa educação básica. Depois que o indivíduo tem uma educação básica, ele se desenvolve. Então, é justamente com base nesse pensamento que nós temos hoje as finalidades da educação básica. Então, por exemplo, desenvolver o educando. Então, a LDB traz como uma finalidade, desenvolver o educando. Aí, nas outras aulas que eu tenho aí com vocês, nós vamos falar, né, do Émile Durkheim, do que quer dizer esse desenvolvimento em termos sociais, em termos cognitivos, nas aulas, por exemplo, de PEB 1 e tudo mais. Preparar para a cidadania. Então, olha lá, formar o cidadão, né? Preparar para a cidadania.
Fornecer meios para desenvolvimento do trabalho, que é o que a LDB fala também, preparar para o trabalho. Fornecer meios, no caso são os alunos, né? Fornecer aos alunos meios para o desenvolvimento constante. Então, ó, preparar para o trabalho e preparar também, fornecer meios para o desenvolvimento constante, que no caso a LDB, ela vai dizer o seguinte: fornecer meios para progredir nos estudos. Esse desenvolvimento constante seria o quê? Progredir nos estudos. O que eu posso dizer aqui, gente? Progredir nos estudos, aprender a aprender. Então isso aqui está relacionado à autonomia e está relacionado ao lema da Escola Nova, o aprender a aprender, que foi a forma como a LDB se distanciou da educação tradicional e se aproximou desse ideal de escola nova, aprender a aprender. Embora esse lema da Escola Nova no Brasil já tenha quase 100 anos, nós não conseguimos ainda passar esse valor aqui, não conseguimos ainda tornar os nossos alunos autônomos nesse sentido, né, de ampliar neles a capacidade de aprender a aprender. Então é algo que tem que ser muito trabalhado, embora tenha surgido na década de 30, esse lema na educação brasileira, tá bom? Mas aqui é importante, tá? A LDB, ele é muito cobrado aqui e normalmente as questões também perguntam isso. A LDB nova de 96, ela se aproxima de qual lema para a educação? Aprender a aprender, da Escola Nova. Bem, a organização da educação com relação à evolução do aluno na escola, né? Então, basicamente, as provas, elas vão nos cobrar dois tipos de organização. A gente tem grupos não seriados, nós temos períodos semestrais, sistemas de séries e de ciclos, né, dentre outros. Vamos já focar na prova. É óbvio, gente, que a LDB você tem que ler, tá? Questões que, por exemplo, sejam questões ali decorativas do artigo, não tem muito o que fazer. Mas isso aqui cai muito em prova. Basicamente, nós temos dois sistemas hoje na educação brasileira, de séries e de ciclos. De séries e de ciclos, tudo bem? Vamos lá, o sistema de séries. O sistema de séries, ele é visto como mais tradicional. Então o aluno, ele vai passar lá do primeiro ano, aí ele vai para o segundo ano, aí ele vai para o terceiro ano, e vai. Então isso aqui são anos ou também são séries. Então, ele está evoluindo de uma série para outra. Qual que é o problema desse sistema de séries aqui? O problema é a reprovação. Quando o aluno reprova, ele fica retido nessa série, ele não continua. Tá? Então, o problema é a reprovação. Uma vez que o aluno está retido nessa série, o que vai acontecer? Ele vai ser excluído. Aí ele vai passar por esse problema da exclusão no interior da escola. Então, a reprovação significa o quê? Uma exclusão no interior da escola. E essa exclusão no interior da escola, ela também leva a um problema muito sério na educação brasileira hoje, que você pode anotar aí, que é a defasagem idade séria. A defasagem de idade séria é um problema, gente, porque o aluno que já é mais velho, ele não tem como se desenvolver com alunos mais jovens, não tem como se comunicar os hábitos, os costumes, então não tem como. Isso já causa um problema de desenvolvimento social, às vezes até psicológico. E esse aluno tende a sair da escola, porque a escola fica enfadonha para ele, não é? Então ele tende a sair, então a defasagem de idade séria pode também acarretar na evasão escolar. Então, justamente por causa disso, o sistema seriado ele é muito contestado.
Só que nós, os professores no Brasil, até pela herança que nós recebemos, nós estamos acostumados a trabalhar com o sistema seriado, não é? Para resolver esse problema aí, surge o sistema de ciclos. Só que vejam, nós tínhamos antes desses ciclos que nós falamos hoje, nós tínhamos antes um sistema que era de progressão automática. Então, hoje o aluno se desenvolve de uma série para outra, ele vai passando de ano, né? Aliás, isso está impregnado na cultura familiar. Se você passar de ano, eu te dou um videogame, não é mais ou menos assim? Então é sempre passar de ano, passar de ano. Não importa o que o aluno aprendeu, o que ele não aprendeu, basta que ele tire nota e passe de ano. Então, o sistema, o passar de ano se chama progressão. Mas, antes, lá na década de 80, principalmente São Paulo e Paraná, adotavam progressão automática. Então, o aluno, por exemplo, estava lá, eu vivi isso aqui, ó, estava lá no primeiro ano, quando ia passar para o segundo ano, não havia uma avaliação, não tinha nem como reprovar. Do primeiro para o segundo ano era, por exemplo, automático, era uma progressão automática. Tudo bem? Bem, agora, hoje, gente, como que funciona o sistema de ciclos? A escola, vou colocar aqui, ó, hoje, né? A escola pode organizar o seu sistema de ciclos levando-se em consideração tempo e o desenvolvimento do aluno. Tá? Tempo e desenvolvimento do aluno. A idade, a idade do aluno, as fases de crescimento do aluno e tudo mais. Bem, vamos vir para esse lado aqui, vamos falar um pouquinho desse sistema de ciclos. O sistema de ciclos, gente, ele tem um ponto que é um pouco esperançoso com relação a ele. O MEC, a aposta do MEC para a educação brasileira são os ciclos, tá? Você que é professor e não gosta, não se adaptou a esse sistema, de repente trabalha numa escola que tentou aplicá-lo, ou que aplica, saiba que nós professores teremos que nos adaptar a partir da formação continuada, né? As escolas terão que desenvolver cada vez mais estratégias para que o sistema de ciclos dê certo, porque a aposta do MEC é justamente nesse sistema. Então, qual é o aspecto positivo desse sistema? Ou, pelo menos, o que se espera de resultado positivo dele? O que se espera, gente, é realmente a formação do aluno. Não é? A partir desse sistema, o aluno, se ele sai do primeiro ano, vai para o segundo, e ele apresentou dificuldade, ele não vai ser reprovado, não vai haver retenção. Ele vai continuar o segundo, o terceiro, depende do período que foi indicado para o ciclo. Vamos supor, vamos falar da primeira etapa do ensino fundamental. Se ele está no primeiro ano e o primeiro ciclo é do primeiro, segundo e terceiro ano, então ele só vai ser reprovado lá no terceiro ano, caso realmente houver necessidade. Então, se ele apresentou dificuldade no primeiro, ele ainda tem um segundo para recuperar aquilo que perdeu no primeiro e ainda se desenvolver com relação ao currículo do segundo. E isso até chegar ao terceiro ano, não é? Então, um aspecto positivo é o quê? É dar mais tempo para o processo de aprendizagem do aluno. E, consequentemente, gente, eu ter também mais formas de recuperação para esse aluno, não é? Alguns autores vão dizer que é no sistema de ciclos que o professor vai realmente reavaliar sua função social. Então, há necessidade de se conceber uma nova função social do professor, porque no sistema de ciclo eu estou preocupado realmente com o desenvolvimento do aluno. Agora, a crítica com relação a esse sistema
A crítica com relação a esse sistema vem, por exemplo, lá do professor Luiz Carlos Freitas, né? Então, o professor Luiz Carlos Freitas vai falar em eliminação adiada, principalmente o estudo que ele faz no interior das escolas do estado de São Paulo. Eliminação adiada. O que quer dizer isso? Então, o aluno, ele vai passando pelos ciclos. Ele não reprova. Só que a escola usa essa aprovação do aluno, essa progressão, o Estado usa isso politicamente. Porque aí ele, a partir dos ciclos, eu não tenho números negativos, né? Eu não tenho reprovação nas escolas. Dá uma falsa sensação de que a escola brasileira ela tem realmente uma qualidade, ela está se desenvolvendo. Então o aluno vai sendo levado, não tem reprovação. Se nós considerarmos a herança educacional que nós temos, então é bem capaz que, ao longo dos ciclos, o aluno vai permanecer com dificuldade, ele não vai ser recuperado, porque eu não tenho atividades complementares, eu não tenho escolas com programas de recuperação para esses alunos. Não é? Então, quando chegar lá, por exemplo, independentemente de como a escola organizou os ciclos, quando eu chegar lá, por exemplo, no 5º ano, esse aluno não vai ter condições de passar para o 6º ano. Então, é bem provável que aqui ele vai ter que reprovar. Ele já podia ter reprovado antes, mas por uma conveniência política, ele não foi. Então, nessa passagem do 5º para o 6º ano que a gente percebe a reprovação. E aí ele usa o termo eliminação adiada, a palavra eliminação, né? É no sentido de, caro aluno, você não segue, tá? Você não segue à frente, você está eliminado por uma negligência do sistema em si. Então isso não quer dizer que não deva existir o sistema de ciclos, não é isso. Isso quer dizer que nós devemos repensar, as escolas devem repensar como vão trabalhar com os ciclos para que eles realmente tenham resultados. Bem, continuando aqui com a LDB, um outro ponto, gente, importante da LDB, o calendário escolar. O calendário, a LDB vai dizer o quê? Que ele pode se adequar, né? Ele pode se adequar às peculiaridades de cada região, inclusive características climáticas e econômicas. Então eu vou colocar de uma forma genérica aqui, ó. Pode se adequar às características, as situações peculiares, né? As características de cada região. O que não pode acontecer? Porém, sem redução, né? Porém, não pode haver redução da carga horária. Então, se eu tenho uma cidade que tem um calendário diversificado por causa da agricultura, do sistema de produção, por causa de clima, população ribeirinha, por exemplo, eu posso me adequar. Eu posso abrir exceções. Mas não pode haver uma redução da carga horária. E por falar em carga horária, qual seria então a carga horária hoje da educação básica, né? Então, quando a gente fala de carga horária anual, nós estamos falando de 800 horas. Já foi de 720 horas, houve um aumento. Existe um projeto para aumentar para 1.000 e tantas horas, no caso, por causa da educação integral, né? A educação em tempo integral. Aí haveria um aumento grande aí na carga horária. Então, quando a gente fala de carga horária, hoje a gente tem 800 horas para 200 dias. Qual é o detalhe que eu tenho que saber para a prova? Gente, 800 dias do quê? 800 dias de efetivo, né? De efetivo trabalho escolar aí.
Tá? Então são 200 dias. Aqui vem a expressão usada nas provas que está na LDB, de efetivo trabalho escolar. Tranquilo? O que mais que a gente tem que saber? Essas 800 horas, esses 200 dias e um adendo. Esses 200 dias excluídos o quê? Excluídos aqueles dias que são destinados para os processos de recuperação. Tudo quanto é prova cai isso aqui, gente. A questão fala, carga horária de 800 horas, 200 dias de efetivo trabalho escolar, incluindo aqueles utilizados para o processo de recuperação. Não, excluindo esse tempo, né, reservado aos exames finais. Esse processo de recuperação, aliás, vamos colocar certinho o que a lei exatamente fala, para não ter problema de interpretação depois, né? Excluídos o tempo necessário para a realização dos exames finais. Pronto, já fica o texto da lei ipsis literis. Bem, olha outro ponto da LDB que cai muito em prova. Então o aluno está lá, ó, no 6º ano, aí ele passou para o 7º ano. Aí ele passou para o 8º ano. E ó, tá aqui. Tá passando de ano, olha que belezinha. Como que nós chamamos essa passagem de ano aqui? A gente chama isso aqui de progressão. Aliás, quando ele termina lá no 9º ano do ensino fundamental, o que o Estado, o que é dever do Estado? Oferecer para ele progressão para o ensino médio, não é? Agora, a questão é a seguinte, como que ele progride? Quais são as 3 formas que a LDB me cobra de progressão? Ou por promoção, no caso fez prova, tirou nota, ou por transferência de uma escola para outra, analisando, obviamente, histórico e tudo mais, ou por transferência, ou por avaliação da própria escola. A avaliação. Então o aluno aparece na escola, ela faz uma avaliação e o coloca numa determinada série compatível. Avaliação da própria escola. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de avaliação da própria escola, a escola vai levar em consideração não apenas o conhecimento adquirido formalmente, mas o informal também, ó. A escola, ó, vamos colocar, isso aqui é muito importante, ó. Vou colocar em vermelho. A escola deverá levar em consideração conhecimentos provenientes da prévia educação formal e informal, porque eu não posso virar as costas para as experiências de vida que também levaram essa pessoa a determinados conhecimentos. Tá? Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos continuar. O que mais que nós temos? Verificação do rendimento escolar, está lá na LDB também no artigo 24. Verificação do rendimento escolar. Eu não quero ficar falando toda hora de artigo, que fica muito maçante. A hora que você estiver lendo a LDB, você vai falar, eu lembro que ele disse isso. Eu lembro que ele disse isso. E aí você lembra e conhece. Teoria da reminiscência do Platão. Então, verificação do rendimento escolar. Na verdade, gente, como que nós verificamos o rendimento escolar?
avaliando, verificação do rendimento escolar. Nós temos uma aula aí só sobre avaliação, não temos? Temos. Então vejam lá, é a partir da avaliação. A LDB vai trazer alguns requisitos para o processo de avaliação. Que requisitos são esses que eu tenho que lembrar na hora da prova? A avaliação, gente, ela tem que ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Então deve ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno. O privilégio, a preferência aos aspectos quantitativos ou os aspectos qualitativos, né? Então, prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Gente, eu quando eu estudava, a minha professora falava, ela dava uma conta assim para mim, uma tarefa de matemática assim. Faça os exercícios de matemática. Ela me dava uma lista. Então tinha lá 50 exercícios de matemática. Tinha soma, subtração, divisão, multiplicação, as operações básicas. Aí eu fazia o primeiro, fazia o segundo, fazia o terceiro, e não havia desafio nenhum. O nível dos exercícios era o mesmo. Não havia desafio. Então, para que dar uma lista de 50 exercícios e depois que eu fiz um de soma, um de multiplicação, um de divisão e um de diminuição, eu já aprendi? Não precisava colocar tudo repetido. O professor, para ele ensinar o aluno, gente, para nós desenvolvermos o aluno, eu tenho que dar graus diferentes de desafios. Então, eu dou uma questão fácil, médio, difícil. Aí eu vou evoluindo, cada vez mais complicado. Então eu trabalho com um número menor de exercícios, de questões, mas com um grau de dificuldade maior para que o aluno monte esquemas diversificados no cérebro. Tá? A avaliação ela tende a seguir justamente essa ideia, né, de prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Não adianta eu dar provas extensas para o meu aluno, eu tenho que dar provas inteligentes, provas que avaliam o meu aluno dos aspectos mais básicos aos mais complexos, né, em poucos exercícios, não precisa quantidade. E em conteúdo também. E um outro ponto que é importante, que está na LDB também, prevalência dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, prevalência dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então eu vou analisando tudo que o aluno me mostrou ao longo do ano, né? Ao longo do ano eu vou analisando. Então, obviamente que eu não posso descartar o que o aluno fez anteriormente e avaliar o todo com uma prova só no final de ano. Processos de recuperação. O que a LDB nos diz? Aqui a gente tem algumas coisas, talvez para muitos curiosas, mas de qualquer forma são importantes aí, porque são cobrados nas provas. Então, com relação à recuperação, a LDB, gente, vai trazer como obrigatórios os estudos de recuperação. Eu não tenho como simplesmente reprovar o meu aluno
sem dar a chance de recuperação a ele e dar um processo. Um processo de recuperação, para que ele realmente possa voltar a estudar determinados conteúdos e tudo mais. E quem, na verdade, é responsável por essas estratégias no que diz respeito à recuperação? É o professor. Tá? Então é dever do professor a elaboração das estratégias de recuperação. Está lá no artigo 13, nos deveres dos docentes. Então, elaboração das estratégias. Dever do professor. Outro ponto importante de prova. E o processo de recuperação, como que funciona? Como que é a aplicação de prova e tudo mais? Aí, cada escola tem o processo de recuperação no seu regimento. Tá? Então, os processos de recuperação vão estar no regimento das escolas. Regimento escolar. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente colégios particulares, eles tomam muito cuidado porque às vezes aplica de forma indevida, aí o pai reclama e quando olha no regimento, realmente o professor, a coordenação agiu de forma errada, não é? Então tem que acompanhar no processo de recuperação aquilo que está no regimento. Como que vai ser aplicada a prova, questão de conteúdos, processos e tudo mais. Bem, gente, frequência. A LDB também cai nas provas. Olha que interessante. Olha que interessante com relação à frequência. A escola tem autonomia para determinar a frequência. Olha lá, ó. A escola possui autonomia para determinar a frequência. A escola possui autonomia para determinar a frequência. Ué, Vinícius, e os 75%? 75% é frequência mínima que é trazida aí sim pela LDB. A LDB não fala quanto que tem que ser, ela fala o mínimo. Então a frequência mínima, ó, F mínima. Frequência mínima é de 75%. Tá? Mas a escola ela tem autonomia para colocar uma frequência mais do que essa. Aliás, seria interessante, porque vejam, se a LDB falou que a mínima é 75%, quer dizer que o aluno pode faltar 25%, não pode? Vejam que a LDB está induzindo o aluno a faltar. Olha que processo estranho isso, gente. Ele está induzindo, ele está falando, ó, você pode gerenciar as suas faltas e faltar 25%. Aí o aluno, ele fala assim, opa, hoje eu não vou faltar. Por quê? Porque está dentro dos 25%. E justamente naquele dia que falta, o professor dá um excelente, um trabalho extremamente importante para a formação dele. Aí ele perdeu aquele trabalho, aquela atividade para a formação. Por quê? Porque ele está de acordo com o sistema. Olha que incoerência, não é? Então é só um parênteses aí para nós analisarmos essa... para mim isso aqui é um erro da LDB. Então se você quer de repente tornar a sua escola mais bacana e inclusiva do ponto de vista do rendimento do aluno, então é interessante o quê? Montar um outro critério para que esses 25% não sejam gerenciados pelo aluno. Para ele falar, ah, mãe, hoje eu não vou na escola não porque eu posso faltar. Tenho direito de faltar. Não é? Então vai contra muitos princípios da LDB quanto à formação do aluno. Bem, isso aqui com relação à frequência. A escola possui autonomia, então está lá para a tua prova, para você não errar.
Para determinar a frequência, a LDB fala no mínimo de 75%. Esse pincel aqui está muito liso, a letra fica feia para burro. Currículos, gente. A LDB, o que ela fala sobre currículos? Com relação ao currículo, a LDB diz o seguinte, que toda escola deve aplicar a base comum. Toda escola deve aplicar a base comum. Tudo bem? O que é a base comum? Aquilo que é igual para todo mundo. Então, nós teremos como base comum o sistema de disciplinas, língua portuguesa, matemática, o que mais que tem? Tem conhecimento do mundo físico e natural, realidade social e política, e isso tudo com foco no Brasil, principalmente no que diz respeito ao Brasil. Agora, o currículo, a base comum curricular pode ser complementada? Pode. Então, pode haver um complemento. Esse complemento é o que a gente chama de diversificação do currículo. Qual é o critério para poder complementar o currículo, gente? O critério é seguir as necessidades locais e regionais, cultura, aspectos sociais, aspectos econômicos, políticos. Então, as características regionais, que são fundamentais, que não estão na base comum, elas podem fazer parte de uma diversificação curricular, servir como complemento. O que eu não posso fazer é deixar de aplicar a base comum, por isso que chama complemento. Existe uma dissonância com relação a isso em alguns pareceres aí de doutrinadores na área de educação. O que seria essa base diversificação? O que seria a diversificação? Se ela for complemento, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu estou numa região em que eu tenho cultura, né, aspectos culturais, sociais importantes que devem ser trabalhados na escola, eu tenho que aumentar aquela carga horária mínima lá, de 800 horas, porque aquela carga horária que a LDB deu é mínima. Então eu posso aumentar aquela carga horária e prever um calendário para trabalhar com aquilo. Óbvio que quando nós temos um sistema de remuneração engessado de acordo com a carga horária, aí isso acaba influenciando na política pública, não é? Mas o complemento quer dizer a mais, não troca de conteúdos. Então está aqui a questão dos currículos, que também a LDB vai trazer isso para você, mas eu, em planejamento curricular, falo disso também para vocês. E alguns pontos interessantes, gente, que a LDB trouxe. Por exemplo, o ensino de arte. Ensino de arte, que cai bastante também. O ensino de arte é obrigatório, né, em todas as etapas da educação básica. Então, ensino de arte, obrigatório em todas as etapas da educação básica. Vamos colocar aqui algumas observações. Ensino de arte. Obrigatório em todas as etapas da educação básica. Beleza? Tranquilo. Música, gente. Opa, música também é conteúdo obrigatório. Conteúdo obrigatório, porém não exclusivo. O que quer dizer isso? A LDB está dizendo o seguinte, que a música é um conteúdo obrigatório a ser trabalhado em arte, só que não será exclusivo, teria que ter outros conteúdos em arte para serem trabalhados com os alunos, tudo bem? Então esse é um outro ponto importante. Um outro ponto importante, gente, hoje a LDB traz a necessidade, aí tem história, não é? Que educação física, história, é só uma questão de fazer uma leitura aí. A LDB também traz o seguinte, que no ensino fundamental e no ensino médio, nós temos princípios novos que devem ser trabalhados nas disciplinas, ensino fundamental e ensino médio. Princípios. Então, essa aqui é uma regulamentação de 2012,
que diz o seguinte, ó, proteção e defesa civil, então são princípios, né? Educação ambiental, então proteção e defesa civil, e educação ambiental. Então, são princípios que devem ser trabalhados em todas as disciplinas de forma integrada. Olha lá. Devem ser trabalhados ou integrar todas as disciplinas. O que é isso aqui, gente? É a realidade que nós vivemos, não é? Então, hoje, é fundamental que os alunos tenham conhecimento sobre proteção e defesa civil e educação ambiental. Faz parte do nosso dia a dia. E com relação a isso, o nosso currículo estava defasado. Por isso, são princípios que devem ser trabalhados. Aí cabe ao professor desenvolver atividades e temas que dizem respeito a esses princípios. Está complicado aqui, viu? Pronto, devem ser trabalhados ou integrar todas as disciplinas. Tranquilo aqui, gente? Então, um outro detalhe que talvez possa gerar dúvida. A partir do 5º ano, ou da 5ª série, há necessidade já do estudo de uma língua moderna, não é? Então, a escola pode ter duas línguas? Pode. Eu posso ter, por exemplo, latim? Posso, desde que eu tenha uma moderna. Tá? Uma moderna seria o quê? Inglês, francês, um alemão modernos. Aí depois fica o latim, o aramaico, se quiser estudar, o hebraico, depende de escola para escola. Bem, então a primeira parte que nós vimos da LDB é essa aqui. Eu tenho certeza que se você anotou com atenção e der uma lidinha na LDB, você não erra questão nenhuma sobre essas questões que eu coloquei aqui, tá? Sobre esses temas aqui. Então, até a próxima aula, gente.